tudo bem com vocês? Eu vou começar a falar sobre emoções. O que são emoções? Emoções é diferente de sentimento. As emoções são respostas a algum estímulo, externo. Por exemplo, nós nascemos com algumas emoções básicas ou universais, Tem alguns estudiosos que dizem que há 3 níveis de emoção: as emoções primárias, emoções secundárias, as emoções de fundo. E quais são as emoções universais? Alegria, raiva, medo, tristeza, nojo. Quem quiser ter contato com esse universo maravilhoso das emoções, eu sugiro assistir o filme Divertidamente, que é feito para crianças, mas para mim não é um filme para crianças. Mostra exatamente como o nosso cérebro, como a nossa mente funciona em relação às emoções. Quem está no comando das emoções em situações do dia a dia na vida de uma menina. Se muda, vai para um lugar que ela não gosta, ela perde amigos, e aí todas as emoções dela são manifestas nesse vídeo. Tem pessoas que dizem que nós não fomos educados para entrar em contato com as nossas emoções, principalmente as pessoas da minha geração. As pessoas mais velhas foram muito reprimidas as suas emoções. Eu lembro que quando nós sentávamos num banco de escola, eu sou da época, da década de 70, e era aquelas carteiras de madeira, e às vezes nós sentávamos em dupla e não podia conversar de jeito nenhum. A aula de educação artística eram carimbos. Eu lembro de morango, carimbos de escola, de árvore, e ali nós pintávamos. É a máxima da expressão. Ainda não poderíamos usar qualquer cor, teria que ser as cores convencionais que correspondiam aos objetos. Então, só desse pequeno exemplo, dá pra gente perceber o quanto nós fomos reprimidos nas nossas emoções, o quanto nós não pudemos manifestar as nossas emoções. E isso, de uma certa maneira, é muito ruim, porque nós temos que ter um equilíbrio em tudo na vida, principalmente em relação às nossas emoções. Eu tenho uma professora que ela dizia assim: as emoções não servem para muita coisa, mas eu tô aqui para dizer para vocês que as emoções servem para muita coisa. As emoções universais, como medo, raiva, nojo, elas são uma regra para nossa sobrevivência. Se você passa numa rua escura, você sente medo, teu cérebro pode ter captado alguma coisa ali de perigo e ele manda um estímulo para você ter medo. Seu coração acelera, você sente arrepios. Isso é uma proteção. Se você vai ingerir um alimento, aquele alimento está estragado, seu cérebro ainda não sabe, mas ao ter contato, com o cheiro, conforme o aspecto, ele já manda uma mensagem para o teu estômago que aquilo é repugnante. Então, de certa forma, as nossas emoções nos protegem. Depois, no segundo nível, nós temos as emoções secundárias, que são aprendidas socialmente. Nós vamos aprender de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa família, o lugar que nós estamos. E, por exemplo, a vergonha, a culpa, o orgulho, os ciúmes, a inveja, são emoções secundárias. E nós começamos a tomar consciência dela a partir de 2, 3 anos de idade. Quando uma criança tem um brinquedo e outra criança vai e retira o brinquedo da mão dela, tem crianças que têm ataque de ciúmes. E as crianças começam a ter, por essa idade, contato com essas emoções. Começar a discernir aquilo que elas estão sentindo. Nós temos o Daniel Goleman, é um autor, e ele fala da inteligência emocional, de como lidar com as emoções, como nós aprendemos a lidar com as nossas emoções. E as emoções de fundo, elas são chamadas de fundo porque elas são mais difíceis de nós captarmos, de nós percebermos. Tem que ter um autoconhecimento muito grande para nós percebermos essas emoções de fundo. Tem que ter uma busca muito consciente, é mais difícil, é uma identidade emocional, ela tem caráter único, Então, às vezes, eu tô tensa, eu tô cansada, eu tô fadigada, ou eu tô muito eufórica. Para cada um vai ter um significado. Além das emoções, eu gostaria de estar falando com vocês uma coisa muito importante. Quando é que a gente tem contato com as nossas emoções? Geralmente, nós jogamos para debaixo do tapete aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. E às vezes passam-se os anos e tem muitos conflitos dentro de nós que geram ansiedade, geram tensão, geram tristeza, geram angústia. E só quando vem uma grande crise na nossa vida que nós procuramos ajuda psicológica. Eu não estou aqui para vender nada, eu estou aqui apenas para contribuir, para compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi ao
ao longo da minha vida. Eu tenho 52 anos, eu já passei por muitas experiências, já passei por várias escolas e eu gostaria só de compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu aprendi, daquilo que eu já vivenciei. Eu não tenho intenção nenhuma de fazer esse canal eu sendo a dona da verdade absoluta, de maneira alguma. Cada um de nós temos um ponto de vista, cada um de nós temos um olhar sobre a vida e eu respeito muito isso. Mas se o meu olhar puder contribuir e se vocês se identificarem um pouco das experiências que eu vou compartilhar aqui, já tá valendo, não é? Eu fico muito feliz. Das coisas que eu gostaria de falar com vocês é procurar olhar para as emoções de uma forma compartilhada com um profissional que possa acompanhar vocês. Se você não tem a oportunidade de estar fazendo um tratamento terapêutico, vamos pensar juntos aqui, vamos procurar caminhos, vamos raciocinar, porque você também pode ter ganhos pensando nas suas emoções e você fazendo essa viagem para dentro de você mesmo. Muitas pessoas querem viajar para fora, conhecer o mundo, conhecer países, como por exemplo, agora eu estou morando em Portugal, né? Era um dos sonhos que meu marido tinha e eu compartilho desses sonhos, porque ele quer conhecer lugares, quer retornar aos lugares que ele foi há mais de 40, 45 anos atrás, né? Quando ele estava na Marinha. Então são muitas coisas que nós queremos vivenciar para fora, mas o convite que eu tenho para fazer para vocês é para nós fazermos uma viagem para dentro de nós, né? Porque é lindo, gente. É doloroso às vezes? Sim, nós vamos passar por coisas dolorosas, mas é lindo nós conhecermos nós mesmos. Quem nós somos, os nossos gostos. Nós vamos descobrir que muita coisa do que nós somos e fazemos não são nossas. Muitas coisas do que vivemos, nós trazemos da nossa ancestralidade, nós trazemos dos nossos antepassados. Muitos desejos nem são nossos, nós cumprimos fielmente, né, o legado que nos foi passado, né, realizando o desejo de outras pessoas. E é sobre isso, esse convite que eu gostaria de falar com vocês. Muitas pessoas têm medo de ir ao psicólogo. Hoje, esse conceito tem mudado bastante. Muitas pessoas têm tido consciência de que ir a um profissional da saúde mental é privilégio, não é? Mas não foi assim. A psicologia chegou no Brasil mais ou menos em 1962. Começou-se a estudar mais a psicologia lá no pós-guerra, onde começou a provar, muitos cientistas, né, principalmente os americanos, começou a mostrar para as pessoas que aquilo que está na nossa emoção, no nosso pensamento, é possível de ser medido, de ser mensurado. Por exemplo, o Skinner, a gente estuda muito ele na psicologia da educação. O Skinner, ele foi um cientista, um pesquisador, que ele pesquisou a questão do reforço dos comportamentos. Ele construiu a caixa, né, que até leva o nome dele, a caixa de Skinner, onde são colocados ratos ou pombos, que ele fez experimentos com esses animais, mostrando que poderia se reforçar comportamentos positivamente e negativamente, né? Então os ratinhos ficam ali na caixa, se ele quer que o ratinho tome água, cada vez que o ratinho vai lá e aperta a alavanca para sair água, o ratinho recebe uma recompensa, geralmente é uma comida, ou recebe a própria água. Então ele começou a mostrar para as pessoas que é possível estudar o comportamento, que essa ciência é real. Mas isso levou-se muitas décadas para que as pessoas realmente acreditassem, né? É uma das feridas humanas, uma das grandes feridas narcísicas da humanidade, né? Primeiro que a Terra não era quadrada, né? Quando o Galileu Galilei lá disse isso, foi um horror. Quando Freud falou que nós temos um inconsciente que nos rege, ele passou horrores, né? Foi cuspido na cara pela classe médica, porque ele era um médico, e dizendo que ele era louco e tantas coisas. Tudo isso, o medo que o ser humano tem de entrar em contato com as suas próprias dores, com seus próprios devaneios, com as suas próprias loucuras. Nós temos muito medo de olhar para isso. E a psicologia chegou no Brasil para cuidar de pessoas em sanatórios. Começou-se nos sanatórios, né, que é onde as pessoas eram internadas. Então ficou ligado muito na cultura brasileira nessas décadas que psicólogo era coisa de gente doido, e só louco
pouco ia no psicólogo e hoje ainda você vê pessoas que pensam assim, mas precisa de ir num psicólogo, não é? Então, gente, é uma questão assim de você priorizar, se identificar, pensar o que você quer da tua vida, pensar como que você quer investir na sua vida, ver o que realmente faz sentido para você. Porque é uma questão, às vezes, muito importante de você estar olhando para suas emoções e ver o que realmente está regendo a sua vida. Então, olha a importância de estar olhando para essas emoções e de estar colocando cada coisa no seu lugar. Aquilo que não me pertence, eu preciso romper, fazer uma ruptura e descobrir o que é realmente meu, que emoção realmente é minha, o que realmente eu estou herdando e repetindo essas ações com os meus filhos. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Algumas dessas coisas aqui. E eu acredito que vocês vão se interessar. Como este canal só está começando, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal. Clica aí embaixo, se inscreva, deixe o seu like para que possa me ajudar, me auxiliar a continuar trazendo conteúdos cada vez mais interessantes para vocês, ok? Combinado?